dia, Sofia. Bom dia, Murilo. Tudo bem? Oi. Oi. Bom dia. Tá ouvindo? Ei, Sofia. Ei, Júlia. Bom dia. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Arthur Bustamante, bom dia. Lourenço, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Mamãe. Tudo. Guarda, bom. isso te distrai. Vamos preparando o material aí. Hoje que nossa aula hoje é de língua portuguesa, tá? Vamos abrir lá no capítulo 6, que é na página 45. Vamos organizando aí. É língua portuguesa? Ah, é. Bom dia, Arthur, Sandri. Tudo bem? Quanta comida. Bom dia, Kael. Nós vamos começar na página 45. Nós vamos hoje iniciar o nosso capítulo 6 do livro de língua portuguesa. Então, vamos lá? Bem, nesse capítulo 6, a gente vai falar sobre sabores do Brasil. É que página? 45. Ah, Então, o que quer dizer essa palavra, esse título, Sabores do Brasil? Será que a gente vai falar sobre o que nessa unidade? sobre as comidas do Brasil. Sobre as comidas do Brasil. Isso aí. Cada parte do nosso Brasil, cada região do nosso Brasil, ela tem um É uma costume. comida típica. Isso aí, tem uma comida típica Por daquela exemplo, região. a Itália, por exemplo, a Itália tem uma comida típica dela, que é a pizza. Isso aí. Mas aqui a gente vai falar do Brasil, tá? Isso aí. Lá na Itália, tá? Tem uma comida típica lá. Mas aqui a gente vai falar do nosso país, do Brasil, tá? Então, cada lugar do Brasil, ele tem uma comida típica, tá? Eu posso falar algumas? Pode. Tapioca, pão de queijo, feijoada. Isso aí. Isso aí. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, os nossos textos dessa unidade, a gente vai estar falando sobre tipos de comida, que a gente vai falar sobre receitas, tá? E aí, cada parte ali, a gente vai estar falando sobre um tipo de comida, tá? Tem as comidas, tá? E ali, nós começamos o nosso texto, voltando lá nas comidas lá. Então, as comidas, né, elas têm, cada lugar tem o seu costume, tá? Para preparar essas receitas, tem alguém que vai lá preparar. Vamos para a nossa casa. Na nossa casa, tem as pessoas que preparam os alimentos, não tem? Então, vamos preparar de acordo com os nossos hábitos alimentares, de acordo com os nossos gostos e tudo mais. Quem é que prepara a comida na casa de vocês? Minha mãe. A mãe. Minha mãe. Isso aí. Minha mãe e meu pai, na verdade.
tem algumas casas que tem uma pessoa lá responsável. A minha mãe, ela faz isso no meio da semana, mas no final de semana é meu pai, porque meu pai faz carne. Ah, No oi. sábado e domingo, minha mãe e meu pai fazem um almoço, só que quando minha mãe e meu pai estão trabalhando, a tia faz comida. Ah, isso aí. Então, eles vão preparar os alimentos de acordo com os nossos gostos, com aquilo que a gente gosta de comer. Tá. Então, tem casas que vocês falaram aí que é a mamãe que prepara, nos finais de semana tem o papai e a mamãe que estão ali juntos, né? E ali, na hora de preparar os alimentos, o que a gente tem os hábitos de higiene que a gente tem na hora de preparar os alimentos, não é assim? Será que criança pode preparar comida? Não! Não, Não? pode. Ah, às vezes pode, né? Desde Ela que... não pode mexer no fogo. Isso aí, tem que ter alguns cuidados. Mas quando isso acontecer, tem que ter um adulto por perto, né? Para ajudar a preparar os Tia, que alimentos. nem eu já fiz uma vez, eu frito pão na frigideira, só que aí a minha tia ou a minha mãe tá lá me vendo. A Isso aí. senhora que só eu tô fazendo sozinha, eu nunca fiquei mesmo. Tá, mas tem que ter cuidado, porque, olhe bem, na hora de preparar... Minha mãe tirando no lado. Isso aí, quando for mexer no fogão, tem que ter um adulto por perto, porque pode ocorrer acidentes. Por exemplo, na hora que esbarrar no cabo da panela, de repente pode virar aquilo ali, né? Na hora de fazer fritura, pode espirrar aquela gordura quente, queimar. Então, precisa ter um adulto por perto, por enquanto, porque vocês ainda são crianças, né? E aí precisa de alguém, de um adulto por perto. Na hora que for cortar algum produto, a faca, o corte da faca pode ferir o dedo, então tem que ter um adulto por perto para poder ajudar, tá? Mas vocês podem ajudar, podem auxiliar, ou quando tiver alguém, um adulto por perto, vocês podem ir fazendo. Então, vamos lá. Então, temos de ter cuidados. Agora, vamos partir para o texto. Tá? Foco na leitura na página 46. Então, nós vamos começar com um tipo de texto, tá? Esse daí é um texto, uma receita. Quando a gente vai preparar um alimento, tá? Vamos preparar uma receita, tá? Vamos preparar um prato diferente lá na nossa casa. As pessoas que já estão mais habituadas a fazer aquele tipo de prato ali, elas já sabem a receita lá de cabeça. Eles já sabem qual é a quantidade de cada produto que vai usar para fazer aquela receita ali. Mas e quando ela não sabe, é uma receita nova? O que ela vai acontecer? Ô tia, Oi. uma vez minha mãe tentou fazer bolo de cenoura aqui em casa, ela fez o bolo de cenoura certinho, só que depois ela percebeu, quando tinha assado, o bolo não cresceu. Por quê? Porque ela esqueceu de colocar fermento. Isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente não sabe que a gente quer preparar um prato novo lá, a mamãe ou a pessoa que trabalha na nossa casa, ou mesmo um cozinheiro lá no restaurante lá, ele vai precisar de seguir uma receita, né? Então, ali, se ele não sabe... Não é verdade que tem gente que pega uma receita, lê ela e adapta do seu jeito? Sim, às vezes ela troca alguns ingredientes, às vezes tem um ingrediente lá que ela não quer aquele ingrediente ali, ela quer substituir aquele ingrediente por outro. Isso aí, ela vai adaptando de acordo com o seu gosto. Então, vamos lá. Quando ela não sabe aquela receita ali, ela vai procurar a receita onde? Uma receita. Tá, mas aonde que ela vai encontrar essa receita? Na internet. Num livro de receitas ou na internet. Isso aí. Ela vai lá na internet, hoje mais rápido, né? Ela coloca lá
A minha mãe também viu um monte de livro de receita aqui, só que ela praticamente quase não usa. Hoje é Esse mês mais que ela prático. tá usando. Antigamente, quando a gente não tinha tanto acesso à internet, a gente tinha os livrinhos de receita. Isso aí. E aí, quando a gente queria fazer uma receita nova, a gente ia lá, procurava lá no livro lá, e aí a gente preparava aquele prato. Hoje já é mais prático, a gente coloca lá na internet e já aparece lá a receita lá pra gente, né? Assim? Tá. Quando vai preparar a receita, qual é a primeira coisa que aparece? O nome da receita. Tá. Nome Vai da aparecer o nome da receita. E a seguir vem o quê? Os ingredientes e depois vem o modo de preparo. Isso aí. Então tem uma sequência. Porque se vier o modo de preparo primeiro, você não vai saber o que pôr. Primeiro tem que vir os ingredientes. Isso, Depois o modo de preparo. isso aí. Então, Senão a vai ficar- primeira coisa é Senão o... vai arrumar um rolo danado, a pessoa não vai entender nada. Isso aí. Senão pode acontecer que nem a Júlia falou ali, se esquecer de algum ingrediente, a receita não vai sair conforme ela foi criada, né? Vai dar alguma coisa errada, não é, Júlia? Tia, Isso aí. eu também posso falar uma coisa que minha mãe fez. Eu posso falar uma coisa que minha mãe fez? Foi palha italiana. Uma delícia, né? Também gosto. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que aparece são os ingredientes. Os ingredientes é o que eu vou precisar para poder fazer aquela receita ali. Então, ali a receita que nós temos hoje ali é bolo de macaxeira. Alguém já ouviu falar nessa palavra macaxeira? Não. Ninguém sabe o que significa macaxeira? Não. Não? Bem, tem algumas palavras que elas são conhecidas em determinados locais. Em outros, ela tem outro nome. Então, vamos lá. Macaxeira é a mesma coisa que aipim ou mandioca. Tá? Aqui a gente conhece, na nossa região aqui, em Linhares, no Espírito Santo, a gente conhece como aipim. Lá no Nordeste, na Bahia, lá para aqueles lados lá, eles conhecem como macaxeira. Em alguns lugares... Oi. Lá em Minas, a gente conhece como mandioca. Quando eu cheguei aqui, minha mãe disse aipim. Eu perguntei para ela o que era aipim, porque eu não sabia. Isso aí. É porque isso é uma variação, tá? Regional. Quer dizer, cada lugar tem algumas coisas que eles conhecem por um nome, em outras, por outro nome. Por exemplo, se alguém falar para vocês assim, vai lá no supermercado e compra um jerimum. Vocês sabem o que é jerimum? Eu não sei. Fala, Arthur. É abóbora. Isso aí, abóbora. É abóbora. Por Isso aí. exemplo, outra coisa que eu conheço. Sabia? Lá Eu posso falar uma curiosidade? Sabia que batata em inglês é potato? Potato, isso aí. Então, isso. Então, tem alguns lugares que algumas coisas a gente conhece por um nome e outros lugares têm outro nome, tá? Então, macaxeira aqui é aipim, tá? Lá em Minas fala mandioca e lá no Nordeste eles usam a palavra macaxeira. Então, aqui, ó, tem os ingredientes e aqui a quantidade que eu preciso de cada ingrediente. Depois que eu coloquei os ingredientes, vem o modo de preparo. Como que eu vou juntar esses ingredientes aqui até chegar ao resultado final, que é o bolo pronto. Tá? Então, vamos lá. Logo abaixo da receita aqui, tem as perguntas, tem um quadro ali, acompanhando no livro. A receita foi dividida em duas partes ali.
Primeiro são os ingredientes e depois o modo de preparo. Agora vem o quadro abaixo. A receita foi divulgada no site oficial de uma apresentadora de programa de culinário, né, da TV brasileira. O texto foi enviado por um telespectador e divulgado na página de receitas do site. Então, uma pessoa, tá, que tem um programa lá de culinária que ensina a preparar alguns pratos, né, alguma comida lá, as receitas, ela ensinou lá nesse programa. E aí um telespectador, quer dizer, que era quem esse telespectador? Quem viu o programa? Isso aí, quem estava assistindo, quem viu aquele programa, ele divulgou na página de receitas lá do site. Então, vamos lá. Qual é a finalidade desse texto? Esse texto aqui, tá? Essa receita aqui, serve para instruir sobre o preparo de um alimento ou incentivar o consumo de alimentos saudáveis. Serve para que esse texto aí? O que é instruir? Sobre o preparo de um alimento. Isso aí. Instruir é ensinar, dizer como que a pessoa tem que fazer para preparar esse alimento. Então, é a primeira alternativa. É a primeira alternativa. Isso aí, Júlia. Marcando aí. Depois, vocês vão pintar. Pintar o quê? Página 47. Título. O título. Qual é o título do texto? Bolo de macaxeira. Isso aí. Então, pintando ali o título do texto. Pode ser de qualquer cor. Pronto? Zero? Sim. Então, vamos lá. Ô, tia, Oi. eu tô perdido. Quem tá perdido? Levanta o dedinho aí. Só um minutinho, deixa eu localizar. Kael? Sim, Tá. Qual é a sua dúvida, Kael? eu tô perdido. Nós estamos na página 47 de língua portuguesa. Achou? Tá. A primeira tarefa aqui, ó. Pinte o título. Então, você vai voltar lá na página 46 e vai pintar o título do texto. O título lá da receita. Qual é o título da receita? Bolo de macaxeira. Isso aí. Então, você vai pintar de qualquer cor esse título aí. Isso que você acabou de ler. Achou? Tá. Vamos lá. Quem poderia ler a segunda tarefa aqui? Então vai. O título. O título é importante em uma receita? Por quê? Ele é importante ou ele não é? Importante. Senão você não vai saber o que você está preparando. Isso aí. Então vamos lá. O título é para você ter uma noção do que é a receita, para você não precisar de ficar lendo tudo. Isso aí. Então vamos lá. Então, o título é importante. Tá. Por que que ele é importante? Porque senão você não vai saber o que você está preparando. Então vamos lá. Identifica o alimento que será preparado. Isso aí.
Calma aí. Pronto? Não. Calma aí. Quem poderia ler agora a próxima? Tem barulho. Não tô pronto. Tá, Tá com barulho de avião. Calma aí. Tá com barulho de avião. tá, tô esperando. Pode ir. Pode ir? Então vamos Não, lá. ainda não, eu também não terminei. Eu não terminei. Pronto? Amanda, ok. Paulo Renato. Murilo. Terminou? Terminei. Tá, ok. Paulo Renato, terminou. Sofia. Sofia, ok. Johanna, terminou. Kael. Então tá. Lorenzo, Arthur Muniz. Acabei. Oi, tia, que falou isso? Vamos lá. Anne. Meu Deus, tem um avião passando Então vamos aí. lá. Terminei. A palavra macaxeira no título, lá no título do texto, bolo de macaxeira, se refere ao lugar onde essa receita é comumente feita ou ao nome do ingrediente principal. O nome do ingrediente principal. Estão marcando aí. Por quê, ué? Porque o bolo, ele é de macaxeira, ele não é de fermento, não é de fermento, ele é de macaxeira. Isso, eu não estou me referindo a esse macaxeira aqui, eu não estou me referindo a lugar, e sim Não está referindo ao lugar, assim a ao um ingrediente. principal. Isso aí. Número 4. Murilo, gostaria de ler? 4. É. As receitas, em geral, são textos formados por duas partes distintas. Quais são elas? Tá. A receita é formada por duas partes. Quais são as duas partes de uma receita? Ingredientes e modo de preparo. Isso aí. Então, escrevendo ali. São ingredientes e modo de preparo. Ó, não esqueçam que início de frase, letras maiúsculas, hein? Ingredientes e modo de preparo. Modo de preparo. Terminei. Bem, agora a gente vai pintar. Lá. Aliás, não, ainda tem outra parte. Estou esperando.
Podem ir fazendo a 5, quem já terminou a 4. Acabei 5. Já acabou? Então, a gente vai conferir. Kael terminou a 4. Johanna terminou a 4. Paulo Renato. Acabei a 4. Ok. Arthur. Bustamante terminou? Eu terminei. Tá. Kael. Oi, tia, ainda não terminei. Tia, eu terminei a 5. Tá. Pode ir fazendo a 6? Pode. Então vai, Kael. Tô esperando. Tô esperando. Então, vamos fazendo ali, que aí a gente vai corrigir daqui a pouquinho. Na hora que você terminar, Kael, me avisa ali, tá? Pode fazer. Tia, eu tô perdida. Quem? É o quê? Tá. Você tá em qual tarefa, Sofia? A 5? 6. Hã? 6. Então, vamos lá. Então, vamos na 5. Kael, eu vou deixar aqui por enquanto, tá bom? Número 5. Relacione o que contém cada parte da receita. Então, tem a primeira coluna, que tem o 1, que é o título, o 2, ingredientes, e o 3, o preparo. Depois tinha outra coluna que não tinha números dentro. Então, vocês teriam que colocar o número que estava relacionado à primeira coluna. Então, tem lá, etapas a serem seguidas. As etapas a serem seguidas, eu estou falando sobre título, ingrediente ou modo de preparo? Ingredientes. Olha bem, etapas, Preparo. isso aí. Então, o primeiro parêntese aí, que número que eu vou colocar dentro? 3. O 3. Isso aí. O segundo aí que está sem número. Nome do prato a ser preparado. Isso aí. Como que é o nome? É o título. Isso aí. Dentro Ou dele eu vou seja, colocar. aqui vai botar o número 1. Isso E aí. tá fazendo o 2 para ir no ingredientes. E o que utiliza na receita? Ingredientes, que é o 2. Isso aí. Então, vamos lá. Kael, terminou aqui o número 4? Então, tá. Então, vamos lá. Então, aqui, a etapa aqui, eu vou colocar o número 3. 3. Depois o número 1 e depois o 2. Isso aí. O nome do prato é o 3, título. 1, 2. Ficou 3, 1, 2. E o que eu vou utilizar são os ingredientes. Depois, Sofia, lá no número 6. É esse daí que você estava na dúvida, né? Então, vamos lá. Leia para nós. Tanto nos ingredientes quanto no modo de preparo, a presença de números
Observe-os e faça o que se pede. Isso aí. Então, tanto lá, aonde que tinha a relação de ingredientes, né? O que que eu vou precisar, quanto lá no modo de preparo, tem os números ali, não tem? Sim, para você saber qual que é o passo 1, qual que é o passo 2, qual que é o passo 3. Então, vamos lá. Na Senão você não parte- sabe o que vem primeiro. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, onde que tem os ingredientes aqui, a gente vai pintar de azul, aqui ó, pinte de azul, os números da parte dos ingredientes. Então, você vai pegar o lápis de cor azul e vai vir aqui na parte onde que tem os ingredientes e nessa parte Para aqui... pintar o 2. Isso aí. 2 xícaras, estou representando a quantidade ali, ó. 2. 2 xícaras. Xícaras, só que entre parênteses está o chá para você saber que xícara é. Se é xícara de chá, se é xícara de café. Isso aí, porque uma é maior do que a outra. A de café é menorzinha. Depois aqui, ó, aparece de novo aqui número, ó, 2 xícaras. Então, aparece o 2 aqui e o 2 aqui. Xícaras e entre parênteses de novo de chá. Isso aí. Porque são 2 E agora xícaras de chá. E agora aqui no modo de preparo. Aonde que tem o número aqui? O 1 e o 2. Isso aí. E de que cor que vocês vão pintar? De vermelho. Isso aí. Porque aqui está indicando o quê? Está indicando o primeiro passo, o segundo passo. Isso aí. O que que eu vou fazer primeiro? O que Depois. você vai fazer depois. Isso aí. Então, aqui pintando de vermelho. Entendeu agora, Sofia? Então tá. Pronto? Ô, tia, Oi. olha, não tem o número 1 do modo de preparo? Ah, Então tem que pintar de qual cor? aqui, ó. No número, ó. Pinte de azul aqui, onde que tem os ingredientes. Aham. Agora a letra B, ó. Pinte de vermelho os números da parte do modo de preparo. Ah. Tá? Então, aqui de azul e deste outro lado aqui de vermelho. Certo? Eu vou pintar tudo que tiver escrito ou só os números? Só o número, só o número. Tem um monte de coisa aqui no vermelho. Só o número, tá, Murilo? Vai ser complicado apagar tudo isso. Circula o número 1 de vermelho e pinta dentro. Pode deixar a parte que você destacou de vermelho ali. Circula só o 1 e o 2 de vermelho e pinta dentro. Não tem problema, não. Pronto? Então, vamos lá. Agora, na página 48. O que é para fazer aqui agora? Lá aqui, ó. Nesses ingredientes aqui, ó. 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de macaxeira crua ralada. Em ingredientes, o que os números eles estão indicando? Hein? Quantidade. Isso aí, a quantidade dos ingredientes. Isso aí. Então, vamos lá. A quantidade de ingredientes. Opa, ingredientes para fazer o
alimento. Deve estar aqui. Muito bom. Enquanto que vocês vão respondendo aí, eu vou fazendo a chamada, tá? Amanda, tá aí, né? Ana Júlia, não. Ângelo. Ângelo presente? Vão respondendo para mim, tá? Ângelo, Anne. Presente. Ok. Arthur Bustamante. Arthur Muniz. Arthur Sandri. Presente. Murilo. Presente. Kael. Júlia. Presente. Presente. Júlia. Júlia Vitória. Lívia. Lorenzo. Presente. Maria Eduarda. Murilo, já chamei. Paulo Renato. Sofia. E Johanna. Presente. Esqueci de alguém? Não, né? Então tá. Então vamos lá. Em modo de preparo, quando vocês pintaram lá no modo de preparo, na página 47, os números ali, o que que eles indicam? Que horas são? Os passos para preparar a receita. A ordem, isso aí. Então vamos lá. Os passos para preparar a receita. Os passos, a ordem, né? Ordem. Para o preparo da receita. Tia, tem que colocar passos e ordem ou só um dos dois? Esses passos aqui está indicando o quê? A ordem, né? A ordem do preparo, tá? Coloque ali entre parênteses para A gente vai entender. isso aí. Eu coloquei a ordem de passos da receita. Coloquei a ordem de passos da receita. Tá. A ordem, vírgula, passos para o preparo da receita. Vamos lá. Quem poderia ler agora o número 7? Eu. Então pode ler. Eu não terminei. Ah, então vamos lá. Vai permanecer aqui. Só vamos à leitura. Vamos lá. Leia novamente essas médias. Estas. Duas caixas. Leia novamente. Estas médias. Medidas. Ah, é Vai lá. média. Isso, tá falando. Vamos Duas lá. xícaras, chá de açúcar, 2 colheres, sopa de manteiga ou margarina. Isso. As palavras que estão aqui entre parênteses. Parênteses são esse daqui, ó. Tá? São como Tá. se fosse 2 Cs, só que mais Isso. aberto. As palavras entre parênteses indicam o quê? É o tipo de medida a ser usado
Ou é o Não. sabor dos ingredientes, o gosto dos ingredientes? É o quê? É o tipo de média a ser usado. Por quê? Porque aí você vai saber a medida do que você vai usar. Por exemplo, você não vai usar só um pouquinho de açúcar. Você vai usar uma xícara de chá de açúcar. Isso aí, é a medida, é a quantidade, é o que você vai usar ali para colocar a quantidade certa daquele produto ali, tá? Porque se eu colocar uma quantidade menor ou maior, a receita não dá certo. Tem que ser a medida certa, a quantidade certa. Mas, se você não gostar muito daquilo, você pode substituir por outra coisa ou diminuir a quantidade e aumentar outra coisa. Então, vamos lá. Releia. Leia na receita a quantidade indicada de sal. Tá. Essa eu sei. Uma pitada então de fala. sal. Aqui, Uma pitada de sal. Aqui, ó. Ah, Uma pitada de sal. isso aí, Arthur. Pitada. É você fazendo assim com a mão, ó. Isso aí, é colocar uma quantidade O do lado pequena. direito, é uma fazer, ó. colher.